Olá, meninos, tudo bem? Hoje nós iremos começar com a segunda parte da mecânica respiratória. Na aula passada, nós vimos umas breves informações, conceitos básicos sobre mecânica respiratória. Hoje nós vamos aprofundar esses conceitos. Então, primeiramente, nós iremos observar os nossos objetivos. Então, a aula de hoje possui como objetivo compreender o conceito básico de pressão atmosférica. Apesar de não parecer ser fisiologia, a gente precisa entender como a pressão do ambiente pode interferir no movimento respiratório. Com isso, a gente vai também ter que lembrar ou conhecer a lei de movimento dos gases, que é a lei de Boyle. Não é uma lei muito difícil da gente decorar, provavelmente vocês já viram isso em bioquímica ou até no ensino médio. Além disso, nós precisamos identificar os componentes que vão delimitar os espaços do sistema respiratório. Então, o que vai servir como parede, o que vai receber como espaço para receber o ar que a gente está inspirando. Entender a relação entre alteração de volume e pressão. Isso tem que ficar muito bem fixado na mente de vocês. A gente vai identificar as propriedades elásticas do pulmão e da caixa torácica e entender como elas funcionam. O que faz com que o nosso pulmão consiga aumentar de tamanho, o que faz com que ele diminua de tamanho, e entender o que é a complacência pulmonar. Então, são vários tópicos, mas a gente vai devagarzinho e a gente consegue vê-los até o final da aula de hoje. Primeiramente, vocês já viram que o pulmão tem como principal função realizar trocas gasosas. E essas trocas gasosas acontecem devido à inspiração e à expiração. Coloquei nesse primeiro slide um resumo para que a gente entenda muito bem e tenha isso fixado, que a contração do diafragma e o relaxamento do diafragma são os principais componentes que vão alterar o volume da caixa torácica. Então, aqui eu tenho a contração do diafragma, a expansão da caixa torácica. Concomitantemente, eu também tenho a atuação dos músculos torácicos, eles contraem e isso também promove a expansão da caixa torácica. E na expiração, o relaxamento do diafragma e o relaxamento dos músculos torácicos promove a redução de espaço, de volume da caixa torácica, e isso vai fazer com que a gente tenha a expiração. A questão é, nós sempre respiramos igual? Nós sempre estamos sobre a mesma forma de respirar? Às vezes a gente pode estar em casa, provavelmente agora na quarentena a gente está passando muito mais tempo no sofá, muito mais tempo sentado na cadeira, olhando as aulas e estudando. Quando a gente podia sair, a gente conseguia fazer um exercício físico e a gente respirava de uma outra forma, a gente precisa ter maior quantidade de oxigênio para nossas mitocôndrias, então a gente precisa utilizar mais o nosso sistema respiratório. Quando nós vamos fazer uma escalada e vamos a algum lugar cuja a pressão atmosférica é menor, eu tenho uma respiração diferenciada. Caso vocês já tenham visto Machu Picchu, lá eu tenho uma altitude muito elevada e as pessoas começam a se sentir mal pela falta de oxigênio, pela falta de oxigenação dos tecidos. E eu posso também fazer um mergulho. Nesse caso aqui, eu tenho um mergulho em apneia, pode ser um mergulho em cilindro, mas eu tenho uma condição com uma pressão atmosférica muito maior. E isso também vai afetar na nossa capacidade de respirar. Uma coisa que não vai se alterar é o movimento dos gases. Então, de acordo com a lei de Boyle, que ele fala que um sistema fechado em que uma temperatura é mantida constante, eu tenho uma determinada massa de gás ocupando um volume. E esse volume vai ser inversamente proporcional à sua pressão. Então, quanto maior o meu volume, consequentemente, menor é a minha pressão. Aqui eu tenho uma região, um cilindro com um volume alto e uma determinada pressão sendo exercida nesse meu volume. Quando eu aumento essa pressão, dupliquei essa pressão, consequentemente, eu reduzi pela metade esse volume. Então, essa é uma característica importante que acontece independentemente do ambiente que a gente esteja. Quando a gente aumenta a pressão, eu diminuo o volume. Então, a gente tem um movimento dos gases. Esse movimento dos gases é uma difusão gasosa e ela sempre vai acontecer do meio mais concentrado de gases
onde tenho maior pressão sendo exercida nesse ambiente, para o meio menos concentrado de gases, um meio com menor pressão sendo exercida nesse ambiente. Aqui, consequentemente, as minhas moléculas passam, se eu tiver uma estrutura que possibilite essas duas regiões estarem conectadas, até que eu chegue num equilíbrio. Então, os meus dois ambientes vão conter as mesmas pressões e a mesma quantidade de gás. Quando eu aumento esse meu ambiente, consequentemente, eu tenho uma maior área, um maior volume e eu posso ter maiores quantidades de gases dentro dessa região. E isso vai fazer com que esse meu ambiente, que está com maior pressão, acabe escapando gás para esse ambiente que está sob menor pressão até o momento que os dois consigam se igualar. Então, eu sempre tenho um movimento acontecendo no meio mais concentrado, de maior pressão, para o meio menos concentrado, para o meio de menor pressão. Nesse caso, eu consegui alterar o volume. Se eu altero o volume, eu altero a pressão dentro desse sistema, tá? Então, sempre que eu tiver o aumento de volume, eu tenho a menor pressão nesse sistema, sendo exercida nesse sistema. Quando eu diminuo o meu volume, eu tenho uma maior pressão, eu tenho um menor espaço nesse sistema. Aqui, apenas para vocês verem que sempre que eu tiver uma diferença de concentração no meu sistema, as partículas vão no meio de maior pressão até o meio de menor pressão, a fim de que se torne mais ou menos homogênea essa distribuição dos gases, tá? A questão que fica é, como é que eu vou saber qual é a pressão numa determinada região, qual é a pressão em outra determinada região, qual é a pressão no nível do mar, como é que eu faço isso virar números reais? Então, a gente tem como convenção que a pressão atmosférica ao nível do mar vai ser 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 1 atm. Quando eu estou a nível do mar, eu posso dizer que no final da minha expiração, parei de expirar, soltei todo o ar que eu podia soltar, eu tenho a pressão dentro do meu pulmão se igualando à pressão fora do meu pulmão. Ou seja, o meio externo e o meio interno têm a mesma pressão. Como elas são equivalentes, nós falamos que essa pressão dentro do pulmão ela é zero. Isso é uma convenção que a gente cria, tudo bem? Qualquer alteração que aconteça vai resultar em maiores níveis de pressão ou menores níveis de pressão dentro do meu sistema, tá? Então, aqui a gente tem nesse gráficozinho a pressão alveolar e a gente tem como ponto inicial, vou começar a inspirar, a pressão igual a zero, tudo bem? As demais características a gente vai ver ao longo da aula. É importante que a gente saiba também quais são as delimitações e quais são os espaços do nosso sistema respiratório, quais são os componentes em si. Nós já vimos na aula passada que nós temos como delimitações o diafragma, os músculos associados, o gradil costal, que são esses ossos associados, e nós temos agora um novo componente que nós iremos ver, que é a pleura. Então, a pleura é uma camada fina de tecido que vai revestir o meu pulmão. Então, eu tenho uma única camada que reveste esse pulmão internamente. Na altura do hilo, na altura da entrada, essa bifurcação, essa pleura se rebate e ela reveste externamente o meu pulmão. Então, eu tenho duas camadas pleurais. A camada que estiver mais em contato com o meu pulmão, a gente chama de pleura visceral. A camada que está mais distante do meu pulmão, nós chamamos de pleura parietal. Tudo bem? Então, nós temos as pleuras, os músculos associados com o gradil costal e o diafragma como delimitações desse meu componente respiratório. Como os meus espaços, eu terei o pulmão em si, no qual eu vou gerar uma pressão alveolar,
e eu terei a cavidade intrapleural, o espaço entre as pleuras. Aqui vale a pena lembrar que essa cavidade intrapleural, ela possui líquido, ela possui quantidades pequenas de líquido que vão impedir que a pleura parietal e a pleura visceral se encontrem e se rocem uma na outra, causando dano ao meu sistema. Então, ali eu tenho uma quantidade mínima de líquido que impede que esse movimento das pleuras acabem danificando o sistema. Dentro da minha cavidade pleural, eu terei, então, uma pressão intrapleural. Então, como é que vai funcionar esse meu sistema de uma maneira básica, superficial? A gente viu que eu tenho a entrada e a saída de gás. Isso é feito por movimentos da caixa torácica. E com esses movimentos, eu vou causar um aumento de volume. Se eu aumentei o volume dentro do meu sistema, quer dizer que a pressão aqui dentro do sistema já não é igual à pressão do lado de fora. A pressão aqui, por ter mais espaço, ela é negativa. Então, nós falamos que toda vez que eu tiver uma inspiração, eu tenho que necessariamente ter uma pressão alveolar menor que a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica estiver igual à pressão alveolar, eu parei de respirar, eu igualei as duas forças, tá? E eu não estou falando no sentido que eu inspirei e prendi o ar. Eu estou falando após ter terminado de expirar o ar. Tudo bem? Quando nós iremos realizar a expiração, eu tenho o relaxamento do meu diafragma, o volume diminui, porém eu tenho mais gás aqui dentro do que eu tinha antes. Logo, a pressão dentro do pulmão vai ser maior do que a pressão fora do pulmão. Vai ser maior do que a pressão atmosférica. Então, toda vez que a pressão alveolar for maior do que a pressão atmosférica, eu tenho a saída do ar. Tá? Então, vou repetir para vocês terem bem essa informação. Inspirei porque eu tive a contração do diafragma, o aumento do volume, agora as pressões interna e externa não se equivalem mais, a pressão interna é negativa, como a pressão interna é negativa se comparada à pressão atmosférica, eu puxo o ar para dentro. Quando eu terminar de expirar, o meu diafragma, o meu diafragma ele vai voltar ao seu tamanho normal. Eu voltei com o meu volume original, mas a pressão aqui dentro é maior, porque eu tenho mais gás do que a pressão do lado de fora. Então, toda vez que a minha pressão alveolar for maior do que a atmosférica, eu tenho a saída, a expulsão do ar. No final da expiração, a pressão atmosférica e a pressão alveolar se igualam. Tudo bem? Muito bem. Como é que a caixa torácica vai criar essa diferença de pressão? A gente fala que essa diferença de pressão é chamada de pressão motriz. E ela vai ser basicamente gerada pela força de contração dos meus músculos inspiratórios. Tá? E o objetivo é que essa força de contração vença forças intrínsecas ao meu sistema. Forças elásticas e forças resistivas. Tá? Então, o meu pulmão ele possui características elásticas, propriedades elásticas e propriedades resistivas, que são intrínsecas dele. Assim como a minha caixa torácica também possui propriedades elásticas e propriedades resistivas, que são intrínsecas a ela. Nós iremos começar primeiramente com as propriedades elásticas. Primeiro do pulmão e depois da caixa torácica. Tá? O nosso pulmão ele vai funcionar como um corpo elástico. Então, ele vai seguir as leis segundo essa lei de Hooke, que diz que a variação de comprimento de um determinado objeto elástico é diretamente proporcional à força aplicada a esse objeto elástico. E essa força vai acontecer até atingir seu limite elástico. Coloquei aqui a fórmula, caso vocês queiram ver, que a força elástica é igual a uma constante de deformação, que é intrínseca a cada objeto elástico, vezes a deformação sofrida por esse objeto elástico.
Então, quanto mais eu aplico uma força, maior vai ser a distensão desse meu objeto elástico, até que ele chegue a um limite, a uma característica de elasticidade, a uma distensão que não há mais como aumentar a sua deformação. E aí, se eu continuar exercendo algum tipo de força, esse meu objeto ele vai se romper. O nosso pulmão, então, ele vai funcionar que nem um objeto elástico, perfeitamente elástico. Então, ele não consegue se expandir para sempre, ele tem um máximo de expansão. E aí a gente fala que essa expansão, essa capacidade de se expandir no meu pulmão, se chama complacência. Então, a complacência do sistema respiratório é a capacidade de expansão desse pulmão. E eu tenho uma fórmula que liga a complacência a características do pulmão. Então, a complacência do sistema respiratório, ela é proporcional à variação de volume, mas inversamente proporcional à pressão elástica do sistema respiratório. Então, quanto maior a complacência do meu sistema, mais distensível é esse sistema. Se por um acaso eu aumentar a pressão elástica, como se eu conseguisse colocar dentro do meu parênquima pulmonar mais fibras elásticas, eu, consequentemente, diminuo a complacência do sistema respiratório. Existem outras forças que também podem atrapalhar essa complacência. Dei apenas um exemplo prático de quantidade de elástico. Assim como, se eu tiver um pulmão que tenha menor quantidade de fibras elásticas, ou seja, ele é menos retrátil, eu não tenho força que faça com que esse pulmão volte ao lugar, consequentemente, eu tenho uma maior complacência do meu sistema respiratório. Vamos analisar agora o próximo slide. Bom, nesse slide nós temos a professora Bianca e a gente pediu para a professora Bianca pegar um balão e com esse balão inspirar profundamente e tentar encher esse balão. Dá para perceber que ela tem uma certa dificuldade de encher esse balão, tudo bem que a professora é asmática, mas ela teve uma dificuldade para conseguir encher esse balão. A gente pode fazer uma analogia desse balão com o nosso sistema respiratório, com o pulmão em si. Essa dificuldade que ela teve de encher o balão se dá pelas características do próprio balão, ou seja, dos componentes elásticos desse balão. Então, nós podemos falar que o pulmão ele tem uma tendência a retrair, assim como o balão tem uma tendência, uma dificuldade de encher, devido aos seus componentes elásticos, no caso do nosso balão. E a caixa torácica ela vai ter uma tendência a se expandir. Ou seja, o movimento de contração dos músculos vai permitir que eu tenha essa distensão, esse aumento de volume. Então, nós falamos que todos os componentes do nosso pulmão, como as fibras elásticas, o arranjo geométrico que está presente nele, a tensão superficial, vai fazer com que esse pulmão queira voltar ao seu estado de menor esforço. Ou seja, o pulmão tende a recolher. Por isso, essas setas estão para dentro. Então, a característica do pulmão é de retrair, a característica elástica dele. Enquanto isso, a caixa torácica ela tem uma tendência a se expandir. E essa tendência se dá devido à contração muscular. Então, essas setas ficam para fora justamente porque eu tenho uma contração dos músculos que vai puxar esse meu sistema para fora. Esse slide é super importante de vocês terem em mente. Sempre lembrando que o pulmão ele tem a tendência de retrair, ele quer voltar ao seu estado de menor esforço, e a caixa torácica tem a tendência de se expandir devido à contração dos músculos. Tudo bem? No meio desse cabo de guerra, nós temos o espaço intrapleural.
e, consequentemente, uma pressão intrapleural será criada nesse espaço. Essa pressão intrapleural está sofrendo a ação de recolhimento do meu pulmão e está sofrendo a ação de contração muscular. Ou seja, ela está sendo esgarçada para um lado e para o outro, em sentidos opostos. Consequentemente, essa pressão intrapleural, por estar sendo puxada nos dois sentidos, em direções opostas, ela é negativa, sempre negativa, em situações fisiológicas. E ela pode variar de menos 3 centímetros de água a menos 7 centímetros de água. Tudo bem? Então, sempre a pressão intrapleural será subatmosférica, sempre variando entre menos 3 e menos 7, nós veremos isso mais para frente. A primeira e mais fácil das propriedades elásticas pulmonares, que vão fazer com que o pulmão tenha tendência de retração, é a elasticidade. Então, no parênquima pulmonar, nós encontramos fibras elásticas, fibras de colágeno, que vão permitir, na verdade, vão promover a retração desse pulmão no seu estado original de menor esforço. Uma outra característica é o próprio arranjo geométrico desse pulmão, que vocês podem ver, se vocês estiverem em casa, lembra muito uma meia arrastão. E nessa meia arrastão, se a gente puxar ela de um lado para o outro, nós percebemos que todos os fios, toda a trama, ela vai se distender e se retrair de uma forma contínua, conjunta. Então, a gente tem, na verdade, uma interdependência desses alvéolos. A partir do momento que o ar entra nesses alvéolos, eles vão se distender e promover a distensão dos próximos, que vão promover a distensão dos próximos, e assim por diante, fazendo uma reação em cadeia, impedindo também que esse espaço colabe quando eu tenho a retração. Então, eu vou retrair esse, que retrai esse, que retrai esse, e, consequentemente, eu consigo ter uma unidade funcionando de maneira uniforme, apesar de estar relacionada em cada setorzinho diferente. A última característica elástica do nosso pulmão é a tensão superficial. A tensão superficial é um efeito que acontece quando a gente tem duas fases diferentes. Então, aqui eu botei esse slide, esse GIF com uma moeda, e eu estou pingando aqui água em cima dessa moeda, e a gente vê que eu posso pingar 41, 42, 43, até mais gotas de água, que eu não acabo estourando essa água. Claro que vou chegar no limite que vai se romper. Mas essa diferença entre duas fases, o meio líquido e o meio aéreo, faz com que a água se comporte como uma membrana elástica. É esse o efeito que a gente vê quando os insetos começam a andar sobre superfícies aquosas. Eles são tão leves que a atração entre as moléculas de água é maior do que o peso que ele exerce, esse inseto exerce sobre cada uma delas. Então, elas formam uma membrana, um colar, que vai segurar a presença desse inseto em cima dessa camada de água. Então, eu tenho uma grande coesão e, consequentemente, essa coesão pode vir a interferir dentro dos nossos alvéolos. Por que essa coesão vai interferir nos nossos alvéolos? Porque eu tenho alvéolos de tamanho diferente. E a tensão superficial, ela não vai diferir tanto entre esses alvéolos. Então, aqui eu tenho um alvéolo com raio 2, um alvéolo menor com raio 1, e segundo a lei de Laplace, a gente tem essa fórmula aqui de tensão superficial, que dado dois corpos esféricos ocos, como os alvéolos, a tensão superficial vai ser 2T, e ela está diretamente relacionada com o raio dessa minha esfera, dessa superfície. No caso A, do meu alvéolo A, esse meu raio é de 1. Então, portanto, quando a gente coloca uma tensão superficial de 50, eu tenho uma pressão de 100 sendo exercida nesse alvéolo.
Quando nós colocamos a mesma tensão superficial de 50 em um raio maior, a pressão sobre esse alvéolo é a metade da pressão comparada no alvéolo A. Isso faz com que os meus alvéolos menores acabem sofrendo maiores pressões e, consequentemente, esvaziem nos alvéolos maiores, criando alvéolos que não estão tão insuflados assim e alvéolos que estão hiperinsuflados, e podendo levar até uma situação na qual os alvéolos menores colabariam. Então, essa tensão superficial faz com que o meu alvéolo tenha dificuldade de conseguir insuflar, de aumentar de tamanho. Dentro do nosso sistema, isso é péssimo, isso não pode acontecer. E não acontece. Por causa do nosso surfactante pulmonar. O nosso surfactante pulmonar, como nós vimos na primeira aula, ele é produzido pelo pneumócido tipo 2. E ele vai servir, aqui o pneumócido tipo 2 para vocês verem, e ele vai servir como um detergente. E esse detergente vai eliminar essa coesão entre as moléculas de água, impedindo que a tensão superficial seja grande, ou seja, o surfactante pulmonar diminui a tensão superficial e permite, portanto, que os meus alvéolos consigam aumentar de tamanho. Então, aqui, em azul claro, eu tenho a água, em azul escuro, as moléculas de surfactante pulmonar. As moléculas de surfactante pulmonar vão impedir o colabamento dos alvéolos, pois elas diminuem a tensão superficial. Se elas diminuem a tensão superficial, elas também aumentam a complacência, ou seja, elas aumentam a capacidade do meu pulmão de estender. E, por fim, as moléculas de surfactante pulmonar também evitam que eu tenha edema. E nesse caso, como é que aconteceria o edema? Se eu não tenho essa interdependência acontecendo, se o meu alvéolo menor soltar, liberar o ar para o alvéolo maior, consequentemente, os meus alvéolos maiores vão ficar mais inchados. E isso vai promover que os alvéolos ao redor também sejam retraídos, também sejam puxados. E isso vai fazer com que os alvéolos que estejam perto dos capilares também puxem esses capilares para fora. A parede desses capilares aumenta, se comparada à parede original desses alvéolos. Se eu tenho maior espaço dentro do capilar, eu posso ter maiores quantidades, maiores volumes de sangue nesse capilar. E se vocês lembrarem da aula da professora Gisele, o aumento na pressão hidrostática de uma região, se eu não tiver o aumento da pressão hidrostática de outra, vai fazer com que a pressão hidrostática, né, ou seja, a água presente, o líquido presente dentro do vaso, seja puxado para fora. E aí eu tenho a presença de líquido dentro do parênquima pulmonar, eu tenho um edema pulmonar. Então, o surfactante pulmonar ele é essencial para que a gente não tenha as condições de uma tensão superficial aumentada, a complacência diminuída, e ele também faz com que a gente evite o edema pulmonar. Caso nós tenhamos uma deficiência do surfactante pulmonar de uma determinada região, eu posso ter o colapso dessa região. E aí a gente fala que a gente teve uma atelectasia, ou seja, aquele lóbulo pulmonar sofreu uma colabação e ele perdeu a sua função. Ele não consegue mais realizar a hematose. Isso pode acontecer em uma pequena região ou eu posso perder um lado inteiro do pulmão. E essa é uma condição na qual eu vou ter uma deficiência respiratória, pois a área permitida para haver trocas foi reduzida, nesse caso, pela metade. É muito comum de acontecer essa deficiência respiratória em bebês que nascem prematuros. E foi reconhecido essa deficiência como síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido.
Os recém-nascidos, eles não tiveram tempo suficiente para amadurecer os pneumócitos secundários e, consequentemente, não produziram surfactante pulmonar adequadamente. Por não produzir surfactante pulmonar adequadamente, no momento que eles dão a sua primeira inspiração, os alvéolos não conseguem expandir corretamente e muitos desses alvéolos podem colabar. E isso causa um desconforto e é necessário fazer uma ventilação mecânica para auxiliar essa expansão do pulmão, além de fornecer o surfactante pulmonar. Caso a mãe, ou caso o médico saiba que aquela mãe vai ter um filho prematuro, por exemplo, no caso de trigêmeos, é possível fazer a aplicação de corticoides na mãe. Os corticoides eles vão favorecer o amadurecimento do pneumócito secundário e, consequentemente, o bebê não nasceria com essa síndrome de desconforto do recém-nascido tão aguda. Tá? E aí eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Como estaria a complacência desse bebê antes da reposição do surfactante pulmonar? Então, eu tenho uma grande tensão superficial, já que eu não tenho surfactante o suficiente. Logo, a complacência vai estar diminuída. Tudo bem? Então, esse bebê tem uma deficiência na expansão do seu pulmão. Então, a gente pode citar alguns fatores que vão afetar a complacência pulmonar, causando a redução da mesma. Um exemplo é a redução do surfactante pulmonar, consequentemente, eu aumento a tensão superficial e eu aumento também a tendência de colabar lóbulos pulmonares. Mas, e se eu estiver falando de tecido conjuntivo? Já que o nosso pulmão também apresenta tecido conjuntivo. Se eu tiver um aumento no tecido conjuntivo fibroso, o que vai acontecer na complacência do meu pulmão? O caso de aumento do tecido conjuntivo fibroso é uma doença muito comum, que é chamada de fibrose pulmonar, uma doença respiratória crônica, na qual há o aparecimento de quantidades excessivas de tecido conjuntivo, que a gente chama de fibrose. Esse aumento na quantidade de tecido conjuntivo vai engrossar as paredes do pulmão. Se eu estou repondo esse tecido conjuntivo, consequentemente, eu diminuo a concentração de fibras elásticas, eu aumento a quantidade de cicatrizes fibrosas, que são cicatrizes que não têm a capacidade de se distender, e, consequentemente, eu tenho uma diminuição na complacência desse pulmão. Então, aqui em duas radiografias para vocês verem, um pulmão normal e um pulmão com fibrose pulmonar. A gente vê essa nuvem que deixa o pulmão mais claro, são as nuvens de fibrose. São as nuvens de cicatrizes de tecido conjuntivo. E essas cicatrizes vão dificultar a capacidade do pulmão de insuflar. Agora nós iremos observar uma outra forma de alterar a complacência pulmonar. Nós vamos esticar bastante o balão antes de começar a encher esse balão. Observe como vai ser muito mais fácil de encher esse balão quando nós fazemos essa destruição das fibras elásticas. Então, uma outra forma de alterar a complacência pulmonar é destruindo o seu parênquima pulmonar, como vai ser o caso do enfisema pulmonar. Então, nessa situação, ao destruir as fibras elásticas, eu fiz o aumento da complacência pulmonar. Nesse último caso, nós iremos ver se é mais fácil encher um balão ou esvaziar um balão. Eu acho que deu para perceber, apesar da minha falta de sincronismo, que é bem mais fácil esvaziar um balão. E aí eu quero que vocês pensem, por que é mais fácil esvaziar um balão? Caso vocês tenham a resposta, a gente vai ver no próximo slide. Então, na verdade, é importante que a gente lembre o que é necessário para insuflar um pulmão. Eu tenho que vencer
a tendência de retração do pulmão, eu tenho que abrir as pregas da mucosa pulmonar, eu tenho que espalhar surfactante pulmonar adequadamente no meu pulmão, eu tenho que fazer a contração dos músculos e, consequentemente, eu vou expandir a caixa torácica. São uma série de eventos que precisam acontecer para insuflar o meu pulmão. Agora, para eu expirar, para eu voltar com o meu pulmão ao tamanho original, o que eu preciso fazer? Apenas relaxar os meus músculos respiratórios. Então, a gente tem nesse gráfico uma diferença nos volumes necessários na parte de encher, de insuflar e de expirar esse ar. Então, a gente tem que insuflar, inspirar o ar, que é essa curva de baixo, para que eu consiga inspirar adequadamente o ar, eu preciso ter pressões maiores do que se eu estivesse expirando esse ar. E a gente cria essa curva meio em formato de losango, por assim dizer. E nessa região do meio, nós temos a histerese pulmonar, que é a diferença entre as trajetórias de enchimento e esvaziamento dos meus pulmões. Muito bem, nós já vimos quais são as características que fazem o nosso pulmão ter a tendência de retrair. Agora nós iremos ver quais são as características que fazem o nosso pulmão ter a tendência, a nossa caixa torácica ter a tendência de expandir. A gente vai ver então a contração pulmonar. Como nós vimos anteriormente, a contração dos músculos respiratórios faz com que a caixa torácica se expanda. Essa tendência de se expandir vai acontecer até a gente atingir mais ou menos 75% da capacidade pulmonar total. Quando nós temos volumes maiores do que 75% da capacidade pulmonar total, agora a parede torácica ela está tão retesada que ela tem a tendência de retração. Então, o nosso pulmão, a nossa caixa torácica tem a tendência de se expandir até chegar a mais ou menos 75% da capacidade pulmonar total. A partir de volumes superiores a esse, nós temos então que nossos músculos respiratórios eles vão começar a querer voltar à sua forma original. E aí eu tenho uma capacidade de retração, uma tendência a retrair. Em volumes inferiores a 75%, o meu pulmão ele vai ter a tendência a se expandir. Existem casos também de redução na complacência da caixa torácica, ou seja, na redução da expansão da caixa torácica, como sobrepeso e alterações morfológicas, como por exemplo essa escoliose. O sobrepeso vai aumentar o peso sendo exercido em cima dos músculos expiratórios. Ou seja, os músculos vão ter mais dificuldade de conseguir se expandir, quer dizer, expandir o pulmão. No caso de uma pessoa que tem escoliose ou lordose, essa situação faz com que os músculos não estejam na sua forma original e não consigam, devido a isso, fazer as mesmas forças que uma pessoa fisiologicamente saudável consegue fazer. E isso também altera a capacidade de extensão do nosso pulmão e altera também a complacência, reduzindo a complacência. Agora, nós iremos ver, então, toda a nossa aula resumida nesse gráfico. Nesse gráfico, nós temos a já conhecida pressão alveolar, que depois de uma expiração normal, ela é encontrada em zero, pois o lado de dentro e o lado de fora estão equilibrados. Nós trabalharemos também com a pressão intrapleural, que nós vimos que é negativa, nesse gráfico está a menos 5. Nós veremos o fluxo, ou seja, a entrada e a saída do gás, e nós veremos o volume corrente. Esse gráfico está separado no momento de inspiração e no momento de expiração. Então, a partir da inspiração, a pressão alveolar precisa cair. Ela cai porque eu aumentei o volume dentro do pulmão.
A pressão intrapleural diminui ainda mais, pois a caixa torácica está expandindo e por isso está promovendo mais essa distensão das duas pleuras, a pleura visceral e a pleura parietal. Ela está puxando a pleura parietal mais fortemente e a pressão dentro da cavidade intrapleural cai ainda mais. Eu tenho fluxo de ar entrando no meu sistema, então percebam que aqui está para baixo, mas eu tenho um valor positivo, e nisso eu tenho o volume corrente aumentando aqui, por exemplo, até 300 mililitros. Quando nós chegamos no ponto final da inspiração, da etapa da inspiração, eu tenho um volume corrente de mais ou menos 500 ml. O fluxo parou, eu não tenho mais fluxo. E por que eu não tenho mais fluxo? Eu não tenho mais entrada de ar? Porque agora o meu ambiente interno e o meu ambiente externo estão equivalentes, ou seja, a pressão alveolar se igualou com a pressão barométrica externa, e a pressão intrapleural foi para o seu valor máximo, pois os meus músculos associados e o meu diafragma estão no seu limite máximo de força, tá? E aí eu tenho esses valores nesse gráfico. A partir desse momento, eu vou ter, então, a expiração. O meu volume interno ele vai acabar diminuindo, mas eu tenho uma grande quantidade de moléculas aqui dentro, fazendo com que a pressão alveolar aumente, a pressão intrapleural diminua, porque os meus músculos eles não estão mais fazendo força de contração, eles já estão relaxando, então essa pressão intrapleural começa a voltar ao seu valor negativo normal. Eu tenho o fluxo de saída do ar e o meu volume corrente ele cai porque eu tenho a expulsão do ar. Por fim, chegamos então na região, na fase na qual eu igualei o meu ambiente interno e meu ambiente externo. Eu já terminei de expirar todo o ar que tinha no pulmão a mais, que promovia a pressão estar maior aqui dentro do que do lado de fora. Então, eu não tenho mais volume corrente, ele volta ao zero. Eu não tenho mais fluxo, porque eu não estou fazendo mais a liberação do gás. Eu tenho a minha pressão intrapleural voltando ao seu valor original, de menos 5. Percebam que ela sempre é negativa. Ela fica mais negativa e menos negativa, mas em condições fisiológicas ela não fica positiva. E nós temos, então, a pressão alveolar voltando ao zero, porque eu tive o equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. Aqui, apenas para vocês verem esse gráfico completo, e um gráfico que eu acho muito bom, que correlaciona as pressões alveolares no momento zero, no momento de inspiração, ou seja, ela fica negativa para entrar o ar. Entrou o ar, igual a pressão do lado de dentro com do lado de fora. Vou fazer agora o relaxamento dos músculos. Eu vou aumentar a pressão dentro do alvéolo. Eu vou empurrar o ar para fora até que eu volte a pressão alveolar igual à pressão externa, igual a zero. Tá? E aqui a gente tem o volume de ar inspirado e o volume de ar expirado. Por fim, eu acho importante comentar as propriedades do espaço pleural, que é esse espaço que permite que esse cabo de guerra funcione, ou seja, os músculos associados conseguem aumentar o tamanho, o volume do pulmão, e ao mesmo tempo as características pulmonares elásticas fazem com que o pulmão volte ao seu normal. Quando nós fazemos um ferimento e expomos essa cavidade intrapleural ao ar atmosférico, como ela tem pressão negativa, o ar entra. E eu separo a caixa torácica do meu pulmão em si. Consequentemente, a única força que está sendo exercida no pulmão é só a sua propriedade elástica, que faz com que ele se retraia.
quando ele se retrai, quando ele não tem mais nada que permita que ele expanda, que faça, né, com que ele expanda, ele não consegue mais expandir, ele fica colapsado e esse pulmão aqui, então, perde a sua capacidade de realizar as trocas gasosas, pois não consigo nem colocar ar dentro do pulmão. Tá? Essa condição aqui é chamada de pneumotórax e vocês já devem ter visto, caso acompanhe a série The Good Doctor, é o primeiro caso que ele trabalha dentro do aeroporto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E caso tenha alguma dúvida, é só vocês falarem comigo pelo fórum. Tchau, tchau.